Deu certo. Eu não tinha reparado quando a gente estava falando mais cedo que você tem uma obra de arte autoral atrás de você, né? Atrás da sua cabeça. É das suas crianças? Aqui tem um pouco de tudo, né? A gente, só para mostrar, ó, aqui é da Uhum. Jardim do Éden, a Eva com a cobrinha, e esse outro aqui é da Arca de Noé. Nós estamos tendo o hábito de fazer leitura com as crianças e, de alguma forma, reproduzir isso em desenho da história bíblica. Então, eles fazem aqui, montam os desenhos, né? Conforme eles vão ali entendendo a, as histórias que o Senhor nos deixou neste Que livro. legal. Eu tenho um amigo que acabou de entrar na live, o Joe, ele desenha. Não, os desenhos dele são incríveis. E a gente estava até conversando sobre isso, desenho para criança, animação, tudo achei bem legal. A minha filha ficando mais velha, eu vou querer colocar em prática com ela. Você sabe que a primeira Bíblia que eu li para minha filha foi uma Bíblia que você deu, né? Ah, Foi aquela que você deu. Então, ah, tem, tem abençoado a nossa família. que bom, Sua família tem amém. sido Fico feliz. bênção para nós. E abrindo o pessoal que já vai participar da live com a gente, aqueles que vão participar a primeira vez, eu explicando um pouco do projeto. Eu não lembro quantas lives eu fiz poucas lives, eu fiz algumas lives aqui no Insta, e sempre com o objetivo de compartilhar histórias reais e que eu acredito e vejo nas nossas vidas que Deus se manifesta através das experiências que nós vamos tendo, aquilo que vai acontecendo na nossa vida. Como cristãos, nós somos sempre pautados na Bíblia, e a gente consegue atrelar essas experiências com aquilo que a Bíblia diz e aprender através disso e servir como instrumento para edificar um ao outro. E você é uma das pessoas que eu gosto muito de conversar, porque a gente sempre. E esse projeto, na verdade, começou de algumas conversas que a gente teve, né? Eu lembro que a gente começou aquela página no Facebook que você teve a ideia com esse mesmo propósito, de compartilhar testemunhos. Sim. E a gente trabalhando na mesma empresa, eu lembro que quantas vezes eu fui até a sua sala procurar, porque eu sabia que sempre que eu chegava na sua sala eu sentia a presença de Deus. E a gente ficava ali conversando. Eu lembro várias vezes que eu fui na sua sala, não, preciso ouvir alguma coisa de Deus, eu vou até a sala da Kelly. E eu lembro uma vez que eu me frustrei, porque eu pensei assim, olha, meu dia não era o que estava acontecendo, mas um dia difícil, eu falei, eu vou até a sala da Kelly e a gente sempre conversa sobre Deus. E eu cheguei e você não estava, a porta estava fechada. Aí eu frustrado fui voltar, eu dei de cara com uma amiga minha que estava voltando à empresa. Ela tinha saído da empresa fazia anos e estava ali na recepção perto da sua sala porque ela estava voltando à empresa. E aí a gente começou a conversar e foi uma conversa que me edificou muito. Eu falei, nossa, eu só preciso vir na direção da sala da Kelly e eu sou abençoado, Deus veio conversar comigo. E a ideia é a gente ter esse bate-papo que a gente sempre teve entre nós aqui hoje, com mais pessoas assistindo, com a intenção de, desde o início, a gente convida o Espírito Santo para se fazer presente, como ele sempre fez nas nossas conversas, para conforme a gente compartilha o seu testemunho, nós sejamos edificados e as pessoas que estão assistindo, venham assistir, sejam edificadas também. E como a gente estava conversando, a ideia é a gente falar um pouco sobre uma experiência que você teve que te ensinou sobre o poder da gratidão. E eu quero começar com você contando o que estava acontecendo, tudo, mas começa contando, dando um pouco de contexto para as pessoas. A experiência que você viveu foi bem específica, mas é como a gente estava conversando. Eu gosto de contar para as pessoas todo um contexto, tudo que estava acontecendo, para que elas entendam tudo que levou aquilo e como Deus se manifestou. Então, conta um pouquinho da situação, o que estava acontecendo. Eu sei que esse testemunho envolve algumas pessoas da sua família, então se você puder começar se apresentando e contando um pouquinho do que estava acontecendo antes do ápice do seu testemunho. Ah, tá bom. Bom, em primeiro lugar, né, eu quero sempre deixar claro que tudo que a gente faz é para honra e glória do nome de Deus. Pecador eu sou, né? Isso não posso esconder de ninguém, mas o Senhor é misericordioso. E eu fico muito agradecida ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem me dado de poder testemunhar o que eu tenho vivido para a honra e glória do nome dele. Então, o testemunho, o poder da gratidão, ele vem depois que eu li ali o livro de Jó, num contexto, né, familiar. Meu pai, na época, ele bebia muito, isso na minha infância inteira.
né? Eu sempre vi o meu pai bebendo muito. Chegava sexta-feira e, como todas as pessoas que têm aí pais que bebem, né, bebida alcoólica, a gente sabe que é um dia crucial. Chegou o final de semana, eles podem trabalhar bem a semana inteira, mas quando vem o final de semana, você não espera seu pai chegar, não, porque ele não tem horário para chegar. E assim foi a minha infância, né? E é algo que me marcou muito, porque quando eu tinha minha festa de 8 anos, a minha mãe ali, muito guerreira, como sempre, lutando para fazer minha festinha de 8 anos, e eu lembro que eu cheguei no meu pai, era uma data que ele tinha recebido ali por volta do dia 20, e a minha mãe falou, vê se seu pai ainda tem um dinheirinho, né, para a gente poder comprar mais itens para o seu aniversário, acho que era uma decoração que faltava, alguma coisa assim. E aí eu cheguei pro meu pai e perguntei, pai, o senhor, né, animada, era minha festa de aniversário, o senhor tem ali, tem aí R$ 50 para comprar alguma coisa para meu aniversário? Ele falou assim, ele abriu a carteira e ele tinha praticamente recebido no dia anterior e ele falou, não tenho nada. Então isso me marcou muito porque todo o dinheiro que meu pai lutou trabalhando, né, e ele recebeu, tinha se acabado numa sexta-feira. Meu aniversário ia ser no sábado e ele não tinha. E assim foi indo, né? Eu tô contando aqui, Igor, mas você pode me interromper, tá? Mas eu tô contando para que as pessoas saibam por que esse testemunho chama o poder da gratidão. Eu gostei do que você contou até aqui, eu acho que é importante esse contexto. Como você disse, eu mesmo tenho pessoas próximas a mim, pessoas da minha família com problema, com desafios com o alcoolismo. Então eu acho que, infelizmente, é algo com que muitos de nós conseguimos nos associar. Eu tenho muitos amigos, eu mesmo já vivi histórias de a gente ver pessoas que a gente ama, pessoas que fazem parte da nossa vida, afetadas por um vício, afetadas por algo do tipo. E uma das coisas que me chama a atenção quando a gente olha essas coisas, deve ter um mês e pouco, eu estava lendo a Bíblia com a minha esposa, e a gente caiu numa história sobre Judá, e o homem Judá, e contando algumas coisas que ele fez, só que ele fez muita coisa ruim, Judá. Ele era um dos irmãos de José. Foi ele um daqueles que vendeu José para ser preso, que vendeu como escravo José no Egito. Judá também, ele tem uma história emblemática com os filhos dele, porque um dos filhos dele se casa e ele morre, e a nora fica. E pela tradição judaica, ela deveria se casar com o irmão, e eles acabam, entre eles, sendo um problema que isso não acontece, e Judá, ele começa a enrolar ela, e ela sabia que ele era um homem que ia atrás de prostituição. E aí, quando ela se fantasia, faz alguma coisa, que ele acaba engravidando ela sem perceber que é ela. Então, ele é um homem que, se olhar para a postura moral dele, ele não era alguém que a gente iria apreciar. Só que o que me chamou a atenção quando eu estava lendo a história dele, foi, o Espírito Santo me tocou assim e falou, peraí, eu fui lá em Mateus número 1 e li a genealogia de Jesus. Judá, ele está na genealogia de Jesus. Jesus é conhecido como leão da tribo de Judá, porque ele descende de Judá. A nora dele, que engravidou dele, também está na genealogia de Jesus. Jesus descende dessa relação. José, o pai de Jesus, vem dessa relação. E aí Deus começou a me incomodar no sentido de, assim, às vezes a gente olha para nossa família e fala assim, olha, minha família não é perfeita. Eu não consigo as coisas na minha vida porque eu venho dessa família. Eu não vou conseguir viver bem porque eu ainda estou nessa família. Mas olha como Deus age, né? Deus permitiu com que o Salvador, aquele que fez tudo por nós, ele viesse de uma genealogia de uma família quebrada. De uma família que pessoas que passaram por problemas, por desafios. A maioria de nós, nas pessoas que nós temos na nossa família, não fizeram nada tão grave, tão absurdo quanto Judá fez. E às vezes a gente ainda se sente mal com a nossa família. Mas quando a gente olha para Deus, ele não precisa da perfeição para ele fazer. Então, mesmo quando a gente tem alguém na nossa família que tem um vício, que tem um problema, que tem algo do tipo, isso não é empecilho para Deus manifestar a glória dele, para ele manifestar o amor dele. Porque ele não depende de condições perfeitas, ele não é como nós, né? Então, eu acredito que só esse começo do seu testemunho já ajuda a trazer leveza para pessoas que às vezes estão lidando com problemas na família, com condições, e se sentem aprisionadas, se sentem pesadas,
porque são situações realmente difíceis. Mas, por mais difíceis que elas sejam, para nós, elas não são para Deus. Então, independente do problema que a gente enfrenta na nossa família, o que aconteceu no passado, Deus ainda assim age sobre isso, né? E uma outra coisa que você falou é que você estava lendo o livro de Jó. O que te chamou a atenção ali? Por que você foi ler esse livro? Porque Jó, ele acabou perdendo tudo, né? Ele foi praticamente pela permissão de Deus. Eu não digo testado, mas provado, né? Ali. E diante de todas as perdas, ele ainda se manteve firme, fiel e agradecido. Tem até a passagem que fala, né, que ele no veio e no ele voltaria, e assim seja bendito o nome do Senhor. E isso ficou muito na minha mente, e eu não tinha muito conhecimento bíblico na época. Eu acho que foi o primeiro livro, praticamente, literalmente, que eu li. E ficou, né? Nossa, o Jó foi agradecido. Nossa, mas ele perdeu todos os filhos. Ele perdeu todos os bens. Ele era o homem mais rico do Oriente. E assim, também outro fato que me chamou muito a atenção é porque Deus permitiu, né? E tudo que acontece na nossa vida é por permissão de Deus. E então isso nos mostra que ele nunca perde o controle. A gente sempre tem que ter essa certeza, né? E esse pensamento e viver isso a cada dia, porque o Senhor, ele está no controle de todas as coisas e ele não perde. Tudo que acontece é uma permissão. Então isso ficou muito marcado para mim. Só que hoje eu me vejo muito mais amadurecida em relação ao conhecimento bíblico do que na época. E essa coisa, né, esse momento de ter esse meu pai bebendo, né, essa luta constante para ter as coisas em casa. Minha mãe lutou muito, né? Hoje eu até falo, a gente tem ali a casa, eles têm a casa, tem o carro, e eu vejo muito a minha mãe em tudo, né? Uma guerreira que ainda meu pai, em todas as condições ali, bebendo, gastando dinheiro, ela sempre esteve cuidando dele, ao lado dele. E às vezes eu até me questionava, falei assim, meu Deus, como que a minha mãe aguenta? E ela estava ali, firme. Ela tinha um propósito, né? Que só ela e Deus sabe qual que é. E hoje a gente consegue ver a vitória, né, de tudo isso. E aí, o auge do meu testemunho, assim, o que acontece? Já tinha você contar essa parte, deixa eu, antes, senão eu vou esquecer dessa parte que você falou de Jó. Eu acho muito bonito, porque você contou o contexto do que estava acontecendo ali, e você contou o desejo que Deus te deu no coração de buscar Ele, de conhecer Ele. Como você falou, eu não conhecia muito da Bíblia na época, mas Deus me tocou no meu coração para eu ir ler o livro de Jó. E às vezes a gente está passando por problemas, ou como eu falei, viemos de famílias imperfeitas, cercados de pessoas imperfeitas como nós, mas a diferença acontece como a gente age quanto a isso. A sua ação foi se aproximar de Deus, através da Bíblia, através da palavra. E quando a gente olha, por exemplo, eu mencionei da genealogia de Jesus, a gente tem não só Judá, tem Raabe, que foi uma prostituta também na história na genealogia de Jesus, na família de Jesus. E quando chega em José e Maria, a gente vê ali pessoas que estão voltadas a Deus, pessoas que estão dispostas a se submeter, a colaborar com o plano de Deus, a fazer o máximo. É aí que muda tudo, né? Porque a nossa família pode estar quebrada agora, pode ter problemas, pode ter várias coisas acontecendo. No momento em que nós nos submetemos a Deus, nós permitimos com que Ele entre nas nossas vidas e opere as coisas. E aí são os atos, às vezes, a gente fica pensando nos atos grandiosos, como Maria aceitando, ou se submetendo à vontade de Deus para ser mãe de Jesus, mas, como você disse, às vezes é numa coisa simples, num ímpeto que Deus coloca no nosso coração de ler um livro da Bíblia para conhecer mais dele. O poder que isso tem na nossa família, a gente não imagina. Jesus fala muito nos evangelhos sobre as sementes, sobre árvore e tudo. Assim, é uma semente pequena que a gente joga, que vai vir, vai crescer e vai dar frutos incríveis, né? Eu acho bonito na sua história
no seu testemunho o que você estava fazendo quando tudo isso aconteceu, o que Deus já estava colocando no seu coração e como que você estava respondendo, porque aí quando a gente vai para o auge do seu testemunho, a gente entende que não começou ali, foram sementes que Deus foi jogando e que você foi regando e cuidando no seu coração para que desse o fruto que deu. E aí, conta pra gente esse momento do áudio, o que aconteceu ali. Acho que todas as pessoas que têm pais que bebem, familiares que bebem, muitas vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, que condição, né? Porque não é algo fácil, não é algo que a pessoa desliga de um dia para o outro. E é engraçado que, assim, eu sempre tive um carinho muito grande, tenho até hoje, né? Amo meu pai de paixão. Só que a gente se preocupa, porque a pessoa, ela passa do horário de chegar em casa e você não sabe onde ela estava. E naquela época, nem celular tinha. Então, assim, aonde que meu pai tá, né? Eu sei que ele saiu do trabalho, mas, poxa, já são 9 horas, ele não chegou, 10, 11, 12, e eu só realmente descansava quando meu pai chegava. Quando eu escutava o barulhinho ali do portão, eu dava graças a Deus, meu pai chegou. Chegou bêbado, mas ele chegou. Muito bem. Isso foram anos e anos, eu cresci e tal, cheguei a trabalhar. Meus pais, com a graça de Deus, ali eles conseguiram construir a casa, eles tiveram ali o primeiro carro. E eu já, assim, estudando, né, indo para os grupos de orações, conhecendo um pouco mais a palavra de Deus, já tinha lido o livro de Jó, e essa coisa da gratidão ficou. E em determinado dia, o meu pai chegou e ele queria pegar o carro, só que ele já tinha bebido naquele dia. E aí eu falei, não, pai, o senhor não vai pegar o carro, não. Ele falou, não, eu vou. Eu falei, não, pai, o senhor não vai pegar o carro, é perigoso. E ele falou, não, eu vou sim. Aí nisso começou aquela coisa, né, eu falando, ele falando. Aí até que eu falei assim, da boca para fora, né, porque só Deus sabe o quanto eu orei ao Senhor e desejei que o meu pai chegasse cedo todo dia, né, na santa paz do Senhor. E eu falei assim, pai, por que o senhor não vai embora? Vai embora, eu te odeio, olha o trabalho que o senhor dá. Só que nisso as pessoas já estavam ouvindo, né? Quem estava por perto. Até os amigos mesmo deles de bar, né? Porque nessa hora sempre tem os amigos. Muito bem. E aí a minha mãe, muito sábia, né? Ela vendo ali aquela situação, ela falou assim, quem? Sobe. Que lá é um sobrado, né? Aí eu abaixei a cabeça, assim, deixei subir, né? E aí eu lembro que quando eu subi, eu fui até a área, né? E aí eu olhei para o céu e era eu e Deus. E eu falei assim, Senhor, eu te agradeço pelo pai alcoólatra que eu tenho. Pode deixar ele assim. Pode deixar ele a vida inteira assim, pai, porque eu te agradeço pelo pai alcoólatra que eu tenho. O Senhor deixando ele vivo e protegendo ele em todos os momentos, na volta dos bares que ele vem, nas ruas cambaleando. Se o Senhor proteger ele, Pai, e trazer ele bem com vida, eu estou agradecida. E eu te agradeço, Senhor. E eu fiz essa oração. E eu fiz essa oração e automaticamente lembrando de tudo que Jó tinha ali passado, né? Fiz a oração. Muito bem. Ali, naquele dia, meu pai não saiu com o carro, não. Ele entrou, foi dormir, tudo se aquietou, né? Mas veio aí o dia seguinte, ele calado, eu também, né? Porque, poxa vida, né? A situação complicada. Só que toda pessoa sabe que quando a semana passa, né? Eu lembro que eu acho que era num sábado, no domingo ele ficou em casa, de boa, não saiu. Veio a segunda-feira, foi trabalhar. Aí veio, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Opa, sexta-feira, hoje é o dia. Hoje meu pai não chega no horário, né? Tudo bem. E aí eu lembro que nesse dia eu já não esperava mais o meu pai chegar. Só comentar uma coisa, e até para deixar o pessoal curioso do que acontece depois, mas propositalmente para
nessa parte do seu testemunho para eu não perder algo que você falou, que eu acho que é muito importante a gente enfatizar. Você falou do momento difícil que você passou ali, porque você queria proteger seu pai, que você até chegou para falar para ele algo que você não era do seu coração, mas que o momento te levou a falar. Mas eu acho incrível o que você faz em seguida. Você subiu e foi orar. E às vezes uma dificuldade gigante que a gente tem é quando a gente está passando por alguma coisa e a gente age mal, a gente responde, não somos seres humanos, como a gente vem falando o tempo inteiro, imperfeitos, a gente toma uma ação que a gente sabe que não deveria tomar, e ao invés de nos aproximar de Deus como você fez, de orar, de submeter para Deus a situação que a gente está passando, a gente se afasta, a gente vai buscar uma solução em outro lugar, ou vai tentar nem buscar uma solução, mas mascarar aquilo que tinha acontecido. Você podia ter saído, ido para casa de uma amiga, ido dormir, fazer uma outra coisa, mas o que você fez naquele momento muda toda a história. Porque naquele momento você não permitiu com que fosse uma brecha para que o inimigo, para que coisas ruins viessem tratar aquilo. E essa é uma dificuldade grande que a gente tem, que impacta muito na nossa vida, de nos aproximar de Deus quando a gente não está bem, quando a gente sabe que talvez as circunstâncias não sejam as melhores, mas talvez a nossa postura não seja melhor. Mas Deus, ele tem o poder de, quando a gente chega a ele, se o nosso desejo, se a forma com que a gente está agindo não é boa, ele nos transforma. Se o nosso coração já está bom, ele é aquele que tem o poder de cumprir aquilo. A gente vê isso algumas vezes na Bíblia de forma clara, quando a gente vê, por exemplo, a história, se mostrou o jardim do Éden ali, que os seus filhos desenharam, e a gente olha para o que aconteceu com Adão e Eva ali. Porque Eva tinha um desejo, ou nós temos um desejo de conhecer Deus, de nos aproximar, de ser como Deus. E ela não levou aquele desejo para Deus. Ela discutiu com a serpente. Quando você discute com a serpente, quando você discute com o diabo, quando você permite com que o mundo lá fora te conte como lidar com as suas situações, eles vão te enganar. Vai te levar para um caminho que destrói você e quem está só. A gente viu o que aconteceu com a família de Eva, com Adão, com os filhos depois. Porque quando a gente tenta satisfazer as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos problemas, as nossas aflições com outro lugar que não seja em Deus, a gente vai se frustrar, a gente vai passar por coisas que vão nos mostrar que só existe um que é Deus, só existe um que pode tomar conta da gente. A gente conhece bem a história de Judas na Bíblia. Ele nega Jesus, ou ele traz Jesus, e ele se mata depois. Mas a gente olha, por exemplo, um outro discípulo que também errou com Jesus, Pedro. Ele negou Jesus, ele errou. De uma outra forma, não igual a Judas, mas ele errou. A Bíblia fala que ele se arrepende amargamente. Mas a diferença que a gente vê na história de Judas e de Pedro, da conclusão delas, é o que acontece depois do erro. Pedro permaneceu com a igreja, ele permaneceu com os discípulos. E aí, por permanecer, ele encontra Jesus. Ele ouve o que Jesus tem para dizer das falhas. Ele é incrível que Jesus, para cada vez que Pedro negou, Jesus diz para ele ir apacentar as ovelhas. Jesus confirma que ele já sabia o que Pedro ia fazer antes do erro de Pedro, e ainda assim o escolheu. Então, cada vez que a gente faz como você fez, que independente da situação a gente leva para Deus, Deus faz isso na nossa vida. Ele trata, ele transforma, nos transforma e transforma a situação, né? E eu te cortei, desculpa. Agora você contando o que acontece depois. Você estava contando que depois dessa oração você viu o comportamento do seu pai mudando, né? E você me fez lembrar, né, que quando eu orava, é como se, sabe assim, porque pensa, eu acho que, eu não sei se Deus esperava que eu agradecesse, sabe? Porque foi uma coisa era como se ele realmente estivesse ali me ouvindo. E eu falei, pai, Deus, eu te agradeço pelo pai alcoólatra que eu tenho. Pode deixar ele assim, pode. E eu falei aquilo com todo o meu coração, e sim, sem preocupação. Eu falei, mas o senhor cuida dele? E chegou a sexta-feira, né, e eu já não esperava que meu pai chegasse cedo, porque ele nunca chegou, né, então seria mais um dia normal. E eu lembro que deram assim umas 8 horas, umas 20 horas da noite, o portão faz um barulho.
Aí eu pensei assim, ó, descrente. Meu pai chegou. Mas ele já vai sair de novo. Ele só deve ter vindo aqui pegar alguma coisa, mas ele já vai sair. E nesse dia o meu pai entrou e ele ficou. E aí eu fiquei, será que ele já passou no bar bebendo? Bom, tá bom. Meu pai é tão maravilhoso que a gente tem dificuldade de entender o milagre. Aí, sábado. Sábado imperdível. E aí, nesse sábado, meu pai ficou em casa e um colega dele veio chamá-lo para ele sair. E ele falou que não ia não. Aí eu, nossa, será que ele tá doente? Tá bom. Segunda-feira chegou, normal, né? Porque durante a semana ele não bebia, mas no final de semana. E aí, poxa, meu pai de novo ali em casa. E ele começou, todos chegavam à sexta-feira, ele não ia mais, no sábado ele não ia mais, e aí ele começou a se distanciar das pessoas, até mesmo ali, né, do bairro que ele tinha contato. As semanas foram passando, os meses foram passando, e eu assim, mas isso é por pouco tempo. Não é por pouco tempo, né? Daqui a pouco ele deve estar com vergonha, né? Foram se passando aí meses, anos, e hoje meu pai, para honra e glória do nome de Deus, ele é outra pessoa. E por isso que esse testemunho, ele se chama o poder da gratidão. Porque assim, independente da situação que a gente esteja ou tenha alguém do nosso lado, o Senhor permitiu que aquela pessoa estivesse conosco. Permitiu que eu tivesse um pai assim, que outro tivesse uma mãe, um irmão. São presentes de Deus para a nossa vida. E a gente não sabe o porquê eles estão assim, ou porque eles são assim. Mas nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade de ainda orar por aquelas pessoas, independente de como elas são. Eu acho que o nosso maior dever é orar, agradecer pela vida e pedir para que o Senhor transforme a condição. Mas a gratidão nós precisamos ter, independente, né, de tudo. E por isso que eu chamo esse testemunho do poder da gratidão, porque naquele dia eu senti que Deus estava escutando a minha oração. E muitas pessoas, não sei nem se meu pai, minha mãe, as pessoas que viram, né, meu pai no decorrer da trajetória de vida dele, como ele está hoje, se acreditariam que realmente foi isso, né? Mas eu sei a oração que eu fiz e eu vejo a mudança, né? Eu queria que as pessoas também tivessem a oportunidade de ter essa vivência que eu tive, porque foi algo muito especial para mim. E é por isso que eu compartilho aqui com você e com todos que nos assistem. Alguns anos atrás, Jesus me falou algo parecido do que você me mostrou na Bíblia, algo parecido com o que você está dizendo, sobre o poder da gratidão. E naquela passagem, quando Jesus multiplica os pães, a gente olha ali que ele está lá com a multidão em volta, e ele olha e fala assim, e pergunta para os discípulos. A Bíblia fala que ele se compadece da multidão e fala, o que a gente vai dar de comer para essas pessoas? Ou vamos arrumar de comer para essas pessoas? E os discípulos falam, mas eles vão, olham e falam, mas a gente não tem dinheiro suficiente, é muita gente. Como que a gente daria tudo conseguiria para essas pessoas comer? E eles voltam e falam, olha, tem aqui, esse menino tem aqui esses poucos pães e esses peixes. E pela narrativa, pela forma com que está descrito, eles agem como, tem aqui o que não é suficiente. Eles não estão falando, olha que bom que tem isso e tudo. E Jesus nos mostra como ele age com aquilo. Ele pega os pães, ele pega os peixinhos e ele agradece. Antes do milagre acontecer, aquilo que alguns estavam vendo como pouco, os discípulos estavam vendo como pouco, como insuficiente, como não dá para dar certo nessa situação, Jesus agradece a Deus por aquilo. E aí a gente vê o poder da gratidão manifestado ali, porque depois a multiplicação acontece, a gente fica maravilhado, ele multiplicou pães, ele serviu mais de 5.000 pessoas, começou no agradecimento.
Começou quando ele parou para agradecer por aquilo, e é como você disse, né? Às vezes a gente não manifesta gratidão porque a gente busca condições perfeitas. A gente fica buscando, não tem que estar tudo perfeito para que eu consiga agradecer. Às vezes Deus está esperando com que a gente agradeça para que se torne melhor. Mas não está acontecendo ainda porque a gente está tão focado naquilo que está faltando que a gente deixa de olhar para aquilo que Deus já nos deu. Quantas pessoas cresceram sem um pai? E assim, por mais duro que seja, sem ter o nome do pai no RG. E Deus te deu um pai. E ele trabalhou no seu coração para que você fosse grata por isso. E o seu pai estava com problemas ali que o levavam a usar o álcool de uma forma que o fazia mal. Deus trabalhou na sua vida para que você não perdesse a gratidão de ter um pai, de ter aquilo que ele já te deu. E como você disse, às vezes nós temos pessoas nas nossas vidas que as condições que elas estão vivendo, a forma com que elas se encontram, são duras, nos machucam, nos entristecem. Mas elas estão vivas, elas fazem parte da nossa vida. Se nós fizermos como Jesus fez ali, não vai ser tão difícil para a gente agradecer a Deus por essas pessoas que já estão na nossa vida. Sim, pode falar. Não, pode falar. Eu vou ligar com outro Sam, então eu vou deixar você falar. E também, assim, é a oportunidade que nós temos de transformar a vida daquela pessoa por meio dos nossos testemunhos, do nosso amor, né? Do nosso cuidado. Só que muitas vezes a gente faz o contrário. A gente repele as pessoas, a gente julga as pessoas. E nós nem sabemos qual foi o gatilho que fez ela estar naquela condição. Jesus não julgava as pessoas, mas a maioria, nós fazemos isso. E aí o que você faz? Você exclui a pessoa, cada vez mais ela vai para o fundo do poço, e no fundo do poço ela não consegue olhar para cima para ver assim, poxa, a minha salvação vem dos céus. Muitas vezes ela precisa que alguém grite e fale, olha para cima, né? Mas não, a gente está ali só para julgar, é para jogar a pedra, e se deixar a gente joga muita água para ela já afogar de vez lá no poço. Não é assim? Ser humano é assim, e na maioria das vezes é assim. Você falando, eu me lembrei de duas histórias que eu vi na igreja umas 2 semanas atrás. A primeira foi de você falando, a gente não sabe o que aconteceu com a pessoa para ela estar naquela situação. A esposa do pastor da igreja que eu vou, ela estava falando que ela tinha problemas com o pai dela, e ela cresceu e se afastou do pai, ainda tinha um pouco de contato, mas ela tinha muita dor com a história do pai dela, e orava pedindo, falando para Deus, olha, ele me machucou muito, ele fez coisas que ele não deveria ter feito e tudo. E ela falou que Deus deu uma visão para ela, mostrando, ela morava no interior, mas bem no interior, não é aquele interior que você tem uma lojinha, que você tem um mercado próximo. Se acabou, você vai no vizinho e pede emprestado, porque você não vai conseguir ir até muito longe. E a visão que Deus deu para ela era como se ela estivesse cozinhando e faltasse açúcar, tá fazendo um bolo e falta açúcar. Então aí, na visão, eu ia com um copo no meu vizinho e pedia me dar um pouco de açúcar. E aí o vizinho falava, eu não tenho. E aí Deus questionava ela, ele é culpado por não ter? Assim, por que você está esperando do seu pai algo que ele nunca teve? Ele não está fazendo com você porque ele está escolhendo. Ele não aprendeu, ele não cresceu, ele não teve. Mas hoje eu estou te dando a consciência disso. Então, em você eu vou esperar mais. Mas porque eu estou te dando, ele não teve. E a gente muitas vezes passa a vida sofrendo porque a gente passa esperando de pessoas aquilo que elas não têm. A gente dá aquilo que a gente tem, aquilo que a gente já recebeu. E às vezes os nossos relacionamentos, a forma com que a gente vai interagir com as pessoas, e vai nos levar a perder porque a gente não consegue enxergar, e a gente precisa entender o contexto de tudo. Mas como você falou, se a gente sair mais da posição de quem julga para mais uma posição de quem compreende, de quem procura motivos para ser grato, a gente começa, ao invés de ser instrumentos para derrubar pessoas, para jogar água em poço, a ser instrumento para convidar pessoas para saírem de poço. Como a gente estava falando antes, o padrão bíblico para gratidão
tem um versículo que diz: tudo aquilo que tem ar, adore ao Senhor. Então, no dia que eu levanto respirando, eu já tenho motivo suficiente para adorar a Deus. Se nós estamos respirando, a gente já tem motivo para ser grato, para agradecer. E como você disse, é o tema do nosso testemunho hoje. A gratidão, ela tem um poder incrível. Ela transforma, ela faz coisas incríveis na nossa vida. E o que eu acho muito bonito desse seu testemunho é que não tem uma transformação só na vida do seu pai. Ele tem uma transformação até na sua vida, porque você entende esse poder da gratidão. E olha o quão longe ele vai, né? Porque você contando esse testemunho, você tocou na minha vida também. E eu não lembro qual foi a primeira vez que você me contou esse testemunho. Fazem anos e eu nunca esqueci. Porque aquilo que Deus fez, Ele te mostrou através disso, tocou na minha vida também. Então olha o poder que teve você ir orar pelo seu pai. Você ser grata. E uma das coisas que a gente tem dificuldades, às vezes, de olhar, a gente se encontra em situações difíceis, Deus vem repetindo isso para algumas pessoas nos últimos meses. Quando a gente olha, por exemplo, a história do profeta Jonas, aquele que a Bíblia diz que ele vai no grande peixe, na baleia, que ele é engolido, e a gente olha que ele vai para aquele povo levar a mensagem que Deus tem, e a gente olha para aquilo com um olhar de aquele povo precisava de Jonas, precisava que o profeta fosse lá levar a mensagem. E só que a história não acaba ali com ele entregando a mensagem. A história acaba com ele com aquele povo sendo redimido, e Deus tratando Jonas de algo que ele tinha no coração dele. Então Deus usou aquela situação não só para tratar Nínive, para tratar o povo que estava precisando, mas usou para tratar o próprio profeta. Quando a gente para orar por alguém, quando a gente para interceder por alguém, Deus não está operando só na vida daquela pessoa, Ele está operando na nossa própria vida. Uhum. Ele está transformando a nós mesmos. Então, ao invés de olhar para situações, para condições que aqueles que nós amamos se encontram como motivo para a gente ser ingrato, para a gente se afastar de Deus, hoje o seu testemunho mais uma vez nos convida a buscar a gratidão, a experimentar, como você experimentou, o poder que tem a gente procurar motivos para ser grato a Deus, procurar motivos para agradecer, a transformação que isso causa nas nossas vidas. Com certeza. E que transformação, né? É muito E olha, né? Fazem quantos anos isso? Ixi, faz tempo, Igor? Acho que faz mais de 10, nossa, mais de 15, acho uns 15 anos. Você vê o poder que uma oração tem? Fazem 15 anos e ele sabe quando você taca uma pedra na água e vai gerando aqueles círculos assim, que vai... Olha o poder que a oração faz isso, né? É como se a gente lançasse uma pedra na água e aquelas ondas que vão se formando, que aqueles círculos que vão se formando, vão além daquilo que a gente consegue ver, né? De novo aquele exemplo da semente. São sementes que nós jogamos e que se tornam árvores, que dão frutos, que vão além, e a Bíblia diz isso, né? Deus, ele vai infinitamente além do que a gente consegue pensar ou pedir. Sabe, você me fez lembrar de uma vez eu estava na empresa e do nada, eu estava arrumando uma sala e tal, entrou uma funcionária e ela estava ali, ela estava reclamando que algo tinha dado errado, não sei o quê. Eu falei assim, não reclama não, agradece. Ela, agradece. Eu falei, agradece. Deixa eu te contar, ó. E aí eu contei esse testemunho. E ela começou a chorar. E ela chorava muito. Eu falei, não, por que você está chorando? Ela falou assim, é porque o meu pai é alcoólatra. E por diversas vezes eu desejei que ele morresse. E eu nunca pensei em agradecer pela vida dele. E o que você acabou de me falar me mexeu muito comigo. Porque, para mim, é muito difícil agradecer a Deus pela vida dele, mas eu aprendi hoje com você que, independente da situação que meu pai esteja, independente do que ele tenha feito, eu tenho que ser grata a Deus. E aí ela falou, nossa, foi maravilhoso e tal, e assim, lembrei disso, porque eu acho que é algo que muitos vivem, né? Quantos jovens, até mesmo nós adultos, quantos não vivem isso? E muitas vezes a gente só vê o lado ruim. Mas em vez de desejar aí o mal, né?
Vamos agradecer a Deus pelos pais que nós temos, pelos irmãos, pelos tios, tias, amigos, avós, vós, né? E no agradecimento, pedir para que Deus cuide deles. E quando for a vontade de Deus e o momento, o Senhor vai transformar. Se assim for a vontade do Senhor, porque foi outra coisa que também eu tenho aprendido. E é isso. Eu agradeço mais uma vez, e assim, hoje a gente conversando, teve detalhes do testemunho que antes eu não conhecia, então mais uma vez foi edificante para mim ouvir a experiência que você teve e aquilo que Deus fez na sua vida através da vida do seu pai. E você falando, eu vejo, Deus é tão perfeito, né, que Ele pode usar até as nossas falhas. Agora eu tenho a minha filha, e a gente leva como pais esse peso de querer fazer o certo, querer não impactar os nossos filhos. Mas olha como Deus é maravilhoso, né? Até mesmo em algo que seu pai estava fazendo que não era certo, que o alcoolismo não é algo bom, Ele usou isso para abençoar a sua vida, para transformar, para te ensinar algo tão valioso quanto a gratidão. E não parou ali, né? Hoje Ele nos permitiu falar sobre isso para mais pessoas, e como você falou na empresa, você já falou para outras pessoas também. E enquanto eu pensava no seu testemunho ontem, eu sentia como se Deus me falasse assim: não tem situação que seja difícil o suficiente para mim. Eu tenho poder. Então, eu estava conversando com um amigo hoje, a gente tem orado para um outro amigo nosso, e cada vez que a gente vai se aproximando desse amigo, tentando ajudar, porque ele está passando por algumas condições ruins, a gente vai descobrindo alguma coisa pior. E me veio na cabeça o que eu pensava quando eu lembrava do seu testemunho, assim: para mim não é muito difícil, não desiste, continua orando, continua intercedendo. Eu sou Deus, eu não tenho limitação. Que a gente possa guardar no nosso coração os aprendizados que Deus está nos trazendo através do seu testemunho. Não tem situação que seja difícil o suficiente para Deus, e não haverá um dia nessa terra que a gente não encontre motivo para agradecê-lo. A gente só precisa estar respirando, e a gente já tem o suficiente para adorar e para agradecer. É isso aí. Eu até coloquei a camisa, não sei se a camiseta, não sei se dá para ver, ó. Levanta mais um pouquinho. Dá. Agora deu. Acho que esse é o nosso dever. Eu vou ler só uma passagem rapidinho, né? Certeza. Jó 1:20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A gente fala que é muito fácil adorar ao Senhor e a ser grato a Deus quando tudo vai bem, né? Mas a gente precisa também estar preparado e sempre em sintonia com o Senhor para seguir em adoração e seguir também com agradecimento diante das turbulências. Nunca esquecendo que o Senhor está conosco em todos os momentos, porque quando Jó foi aqui tentado, né? E é uma passagem que também me chama muita atenção, que Deus estava lá, tranquilo, aí veio os anjos, né, no céu, e com eles também veio Satanás. E aí Deus pergunta a Satanás: viste meu servo Jó? Ah, vi sim, Satanás responde. E aí Deus começa a falar: viu como ele é, tal? E aí Satanás vem também, né? Tudo que ele quer você dá a ele. Quem é que não te adora em meia riqueza? Qualquer um. E a gente tem que ficar muito atento a isso, porque quando a despensa está cheia, né? E vai tudo muito bem, muitas vezes a gente até esquece do Senhor. A gente nem lembra de adoração. De adorar, tá tudo indo muito bem, né? Quando a gente perde as coisas, aí é a hora que você vai lá e se lamenta, né? E aí você também não
vai adorar, você só vai dizer, Deus, eu perdi. Mas por quê? E aí você começa a questionar. Então, nós temos que estar preparados, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele é grandioso, maravilhoso, glorioso, nos abençoa abundantemente, mas nós também temos que estar sempre cientes que no momento da tribulação, nós temos que colocar o nosso joelho no chão e dizer, bendito és tu, Senhor. E eu aprendi nos últimos dias, e eu não estou dizendo, eu estou dizendo isso aqui para você, mas assim, eu sei das minhas falhas, o Senhor também, Ele sabe que muitas vezes eu coloco meu joelhinho no chão para questionar, lamentar e falar, o Senhor esqueceu de mim, né? Mas com toda a misericórdia dele, Ele sempre vem com uma palavra e assim, mexe muito comigo. E a última que Ele colocou em minha mente foi, eu sei que o meu Redentor vive e em breve voltará, né? E é isso. Nós temos que ter essa certeza. O mundo aqui é muito passageiro. Vamos agradecer, sim, por tudo que a gente tem. Viver cada momento, olhando as bênçãos que o Senhor coloca nas nossas vidas e esperar esse nosso Redentor aí voltar, porque vivo Ele está. E Ele está no meio de nós. E a gente sempre tem que ter essa certeza, esse pensamento, essa sintonia com o Senhor, porque quando Jesus foi, Ele deixou bem claro, eu vou para que o Consolador venha. E hoje, será que a gente acordou e falou com o nosso Consolador? A gente às vezes nem lembra que Ele está tão pertinho de nós, né? E é isso. Eu já misturei muita coisa, né? Não, foi perfeito. Deus falou muito, e eu queria começar a te agradecer pela disponibilidade, por você falando, mas ressaltando mais uma vez o quanto você tem sido bênção na minha vida e na vida de muitos, pelo seu testemunho, pela a sua vontade e o ímpeto por falar de Deus. A gente estava conversando e você já falou de mais uma pessoa que você falou, contou esse testemunho que foi edificada através disso. Eu sempre apreciei isso na sua vida, eu agradeço muito, eu louvo a Deus pela sua vida e pela a disposição que você tem de fazer isso, de testemunhar, de anunciar, como está na sua camiseta, que Deus continue te fortalecendo, te dando forças, e como você disse e a gente viu hoje, né? Andar com Deus não quer dizer que eu ou você somos perfeitos, mas que a gente continua agarrado e buscando o máximo que a gente pode a presença dele, porque é ele quem faz tudo. Ele que supre todas as nossas necessidades. E eu vou falar aqui para todos, né? A minha meta diária é falar do Senhor. E o Senhor me deu essa oportunidade de ter testemunhos e que edificam a minha alma, porque também quando eu estou no posto, o Senhor sempre faz com que eu lembre de tudo que eu já passei, de todos os testemunhos e vivências que eu tive com Ele, para que eu possa olhar para cima e falar, a minha salvação vem dos céus. E aí sim, eu saio daquele poço. Mas o que eu tenho assim na minha mente e como propósito de vida, toda vez que eu saio daqui, eu vou para qualquer lugar que seja, se eu encontrar alguém no ônibus, se eu encontrar alguém na pracinha, se for na empresa, se for na salinha, em qualquer lugar, eu conto o testemunho, porque eu não sei até quando eu poderei falar, não é? Então, bora aproveitar. Eu tenho que contar as maravilhas que Deus fez na minha vida e na vida de outras pessoas. E os seus testemunhos também, viu? Eu tô contando para todo mundo. Você falando, tô lembrando dos discípulos de Jesus, quando os apóstolos, quando Jesus vai aos céus e fala do Consolador, eles começam a pregar sobre Jesus e eles são presos, porque eles não queriam que eles fizessem isso. E eles vão lá, prendem ele, acusam, e falam para eles, vamos fazer assim, dessa vez a gente vai soltar vocês vão ser liberados, mas vocês não podem mais falar desse Jesus, esse tal Jesus aí que vocês estão falando. E a resposta deles é, como eu poderia não falar dele?
olha o que ele fez na minha vida. Que chance eu teria de não falar dele? E é isso que a gente vive quando a gente anda com Jesus, né? As maravilhas, as coisas que ele faz na nossa vida. Você lembra quando eu tive o acidente do carro e o médico me disse, olha, se você está andando, agradece. Só o fato de eu estar andando, como que eu poderia... Se eu estou andando, eu tenho que agradecer ele. É isso aí. Maravilhoso. Kelly, muito obrigado. Obrigada. Eu vou deixar gravado e depois eu vou fazer mais alguns vídeos compartilhando as partes do seu testemunho hoje. Obrigado por ter aceitado o convite, por ter mais uma vez nos edificado com seus testemunhos. Eu agradeço ao pessoal que entrou, que foi interagindo ali com a gente. Eu vi a Márcia, a mãe da Natália. Eu não sei se você chegou a conhecer a Natália, ela trabalhou comigo em Osasco. A mãe dela estava aqui com a gente, vendo mais outras pessoas. Eu vou deixar aqui gravado para que outras pessoas possam assistir e depois compartilhar alguns vídeos menores. Muito obrigado, Kelly. Fica com Deus. Bem, eu que agradeço. E eu termino dizendo que tudo é dele, por ele, para ele. São todas as coisas. E nós dois só estamos aqui para ele e por ele, né? Nosso grande Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Muito obrigada, Obrigado, viu? Fica Kelly. com Deus. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.